Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quero agradecer pela sua companhia. Sei que a gente ainda está aí no desafio desse ensino à distância, não é bem um EAD, mas ensino remoto. Sei que a nossa disciplina ela ia ter aí um tempero diferente se a gente tivesse em sala de aula, com os debates de vocês, uma participação mais efetiva. Mas de qualquer maneira, o professor continua seu esforço do lado de cá da tela. Espero que cada um de vocês tenha conseguido acompanhar minimamente o que a gente tem tentado passar na aula passada, no bloco de aulas passado. Se você não assistiu, volta lá e assiste. É o que a gente fala de licitações e a sustentabilidade. A gente tem começado a tentar fazer alguns links que não são tão lembrados, tão festejados entre a sustentabilidade e o direito, mas que elas existem de maneira inclusive positivada, de maneira que obrigam o poder público a agir e que orientam o cidadão, orienta a sociedade a agir de uma maneira mais sustentável no nosso dia a dia. Então, a primeira dessas aulas das relações entre direito e a sustentabilidade aconteceu com o debate das licitações. Devo lembrar a vocês que desde pelo menos o ano 2010, com a alteração na Lei 8.666, nós temos a previsão expressa de que as licitações devem garantir, entre outras coisas, como a escolha da melhor proposta para a administração pública, a igualdade e a isonomia entre os concorrentes, também deve assegurar o desenvolvimento nacional sustentável. Tá lá, meus amigos. Hoje a gente vai fazer uma pequena relação pouco menos legalista, mas que não foge da lei, como eu vou falar para vocês exatamente no próximo slide. Acontece que o tema da aula de hoje é essa agenda ambiental da administração pública. Para não ficar AAAP, a sigla, nossa doutrina convencionou chamar, na verdade, os seus próprios idealizadores convencionaram chamar de A3P. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. A gente vê até onde a gente consegue chegar, se a gente consegue, inclusive, avançar. A organização é mais ou menos 1 hora de aula, podem ser aí 4 blocos de mais ou menos 15 minutos ou 3 blocos mais ou menos de 20 minutos, vai depender aí de como que está fluindo, como que está rendendo cada um dos assuntos, para a gente também não ficar tão picotado assim, tá bom? Então vamos lá. Se está muito rápido, desacelera. Se está muito devagar, que eu acho que até essa segunda opção seja mais real, aí você acelera aí, evita só ficar pulando para não perder o raciocínio, não ficar aquele vai e volta que acaba desestimulando a gente. Mas usa aí as ferramentas do YouTube para acelerar a aula. Então, A3P, nosso tema de hoje, vamos começar pelo histórico. Lá em 1999, pessoal, a gente estava aqui 7 anos depois da ECO 92, ou da Rio 92, a maior convenção que a ONU tinha organizado entre a presença de líderes de Estado e líderes de governo do mundo, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, nós estávamos 7 anos só depois, ainda não tinha completado nenhuma década. O Brasil vivia, sim, um boom da legislação ambiental. O IBAMA tinha sido criado ali em 91, uma das superautarquias, uma das 3 maiores do Brasil, rivalizando ali com Receita Federal e INSS. A gente teve em 96 uma lei de crimes ambientais, em 99 a lei da educação ambiental, no ano 2000 das unidades de conservação, teve lei de águas por aqui. Então a gente teve um boom do direito ambiental, mas claro, eu não posso ficar preso apenas ao direito ambiental quando a gente faz as relações do direito com o meio ambiente. Então surgiu ali no Ministério do Meio Ambiente uma iniciativa no intuito de levar as informações, tornar um pouco mais concentrado aquilo que estava dispersa na legislação, aquela informação dispersa na legislação, nas normas infralegais, em algumas decisões judiciais. Então,
se entendeu necessário fazer meio que uma cartilha que concentrasse essas informações no intuito de facilitar o acesso, principalmente do servidor público, ou então, se você preferir, da administração pública com A maiúsculo, a administração enquanto sujeito. Então, no intuito de facilitar a intervenção do poder público na sociedade, a sua atuação diante das premissas do desenvolvimento sustentável e mais na frente da sustentabilidade, então se teve o intuito de criar a A3P, basicamente, como eu falo para vocês, para levar conhecimento ou conscientizar, se vocês preferirem, os gestores públicos a inserir na sua atuação nas suas agendas, nas suas propostas políticas, a sustentabilidade. Agora, apenas lá em 2007, 8 anos depois, passa a integrar o chamado Ministério da Cidadania e a A3P deixa de ser uma política meramente ambiental para se tornar uma política macro, pelo menos interdisciplinar, do nosso governo federal brasileiro, buscando fortalecer as práticas do desenvolvimento, olha aqui, tanto com base na dimensão social, como também na dimensão ambiental, lembrando que essas dimensões elas não são exatamente partes, na verdade são perspectivas, são modos de nós olharmos para a mesma coisa. Eu não posso dizer que algo é sustentável se não traz danos ambientais, mas é muito prejudicial à sociedade. Como eu também não posso dizer que só porque trouxe algum tipo de ganho de curto, médio prazo para a sociedade, mas prejudicando o ambiente, a economia, qualquer outra daquelas dimensões, que aquela atuação ela seria sustentável. Então, qual é o marco legal para isso? Como eu falei para vocês, a ideia era reunir a legislação e alguns outros instrumentos, seja de direito internacional, seja de direito supralegal no direito interno. Então, a ideia era juntar essas leis e tornar mais fácil o seu entendimento. Como eu falei para vocês muitas vezes, pessoal, e lá na educação ambiental, quando a gente estiver falando do direito ambiental em si, a gente vai discutir isso um pouco, no intuito de lembrar o seguinte, muitas vezes nós fazemos alguma coisa que é insustentável pelo simples fato de que assim nos foi ensinado. Muitas coisas nos são passadas como verdades absolutas e inquestionáveis. E aí a gente aprende e continua reproduzindo aquilo que nos foi ensinado, sem refletir a respeito disso. Agora, muitas das coisas que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós nos passaram são válidas ainda hoje e graças a Deus que a gente conseguiu acumular esse conhecimento. A gente não tem que a cada geração voltar a aprender a mesma coisa mais uma vez. Ótimo, isso é muito bom. Mas também tem coisas que nós recebemos como verdades absolutas que facilitaram a criação do caos atual. Então, das crises sanitárias, agora com a pandemia, crise de valores, crises de identidade, crises econômicas, crises ambientais. Então, boa parte desses conhecimentos que nos foram passados até hoje são responsáveis pelas atividades que nós fazemos que gerou essa situação de insustentabilidade que o planeta passa. Então, a gente precisa aprender coisas novas. E para aprender coisas novas, nós precisamos começar a questionar se aquilo que a gente aprendeu de fato é verdade, de fato é legítimo. Assim, boa parte dos gestores públicos, apesar de a gente falar de uma maneira genérica, olha, o princípio da legalidade administrativa é muito bonito, o poder público não pode fazer nada a mais e nem nada a menos do que a lei determina, porque a lei é a vontade do Estado. Pessoal, vocês já pararam para olhar, a gente está chegando à lei 14.000, se não já tiver passado quando eu estou gravando essa aula. Uma parte foi revogada, uma parte não. Algumas leis são leis de 2, 3, 4 artigos, mas nós temos leis com mais de 2.000 artigos. Quem em sã consciência vai saber tudo isso de cor? Fora que não é só a lei. O servidor público tem que olhar as instruções normativas, tem que olhar as resoluções, os regramentos, tudo que está, as portarias.
Tudo que está ali, ele está submetido. Então, por evidente que aquilo que está no seu cotidiano, no seu dia a dia, a pessoa consegue ler, interpretar e aplicar de uma maneira mais adequada. Mas tem coisas que às vezes o servidor público ele não sabe da existência. Ou às vezes sabe, mas continua sendo mais fácil ele aplicar daquele outro jeito. Não considera tão importante diante da sua própria atividade. Então imagine um órgão, uma comissão de licitação do IBAMA, ou de uma SEMASP, ou de um outro órgão ambiental. Provavelmente essa comissão ela vai ser formada por pessoas que entendem da questão burocrática administrativa, que talvez estejam lá na máquina desde antes do artigo 3º ter sido lançado e que não sabe fazer a correlação da sustentabilidade com as licitações. Então imagine que um órgão ambiental começa a adquirir coisas que são produzidas de uma maneira insustentável porque está seguindo apenas os artigos X, Y e Z da lei de licitações. Então a gente tem que fazer um esforço, e essa A3P é um pouco desse esforço, de trazer a conhecimento aquilo que está legislado em matéria não só do meio ambiente, mas em temas correlatos à sustentabilidade como um todo. Então, daqui eu destaco para vocês o que a própria A3P indica, e aí eu recomendo, coloca no Google A3P, e aí vocês vão ser direcionados a um site oficial do governo federal, ainda hoje existe. É bom que você entenda o que está lá na A3P, inclusive eu vou deixar o link lá no site para que vocês possam acessar a cartilha da A3P e que dê uma folheada. Tem muita figurinha, tem muita coisa, às vezes até que a gente já falou, mas principalmente daquilo que eu vou falar de uma maneira mais específica, eu peço que você faça a leitura em casa. Então, vamos lá. Lei 4.761 de 65, o Código Florestal. Ah, professor, por que você colocou essa lei? Porque lá em 2012 já tem um novo Código Florestal. Tem mesmo, pessoal. Agora, isso é o que está lá na A3P, tá bom? Então ele diz, olha, marco legal, aí chama o Código Florestal ainda de 65. Não foi atualizado ainda, mas, enfim, fica a dica que nós já temos um novo Código Florestal. Ok? Além do mais, pessoal, Lei 6.938 de 1981, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que criou o Sistema Nacional, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Então, parte dessa lei também é traduzida aqui na nossa A3P. A Lei 7.341 de 85, que vai falar da Lei da Ação Civil Pública. Claro, por evidente, não tinha como abandonar a nossa Constituição, que tem o desenvolvimento sustentável como um dos seus pilares, um dos seus princípios, inclusive um princípio norteador da ordem econômica, a gente já trabalhou, artigo 170, caput e incisos. A Agenda 21, que é um documento internacional, o Brasil assinou na Rio 92, em especial seu capítulo 4, então dê uma olhada, por gentileza. A Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9795, que é a Lei da Educação Ambiental. Pessoal, pelo menos essas duas leis aqui, eu já tenho vídeos gravados nesse mesmo canal que você está assistindo minha aula. Se tiver interesse, quiser adiantar alguma coisa lá do direito ambiental, ou, se for o caso, revisar, dá uma olhada, tem esses vídeos. Inclusive o da educação ambiental ficou um pouquinho extenso, mais de 1 hora, mas é uma aula só, e a gente discute temas que eu considero muito pertinentes também aqui para a sustentabilidade. A Lei 9985, eu estou gravando as aulas, então pode ser que quando você estiver assistindo também já tenha esse vídeo lançado no sistema. Então, a Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. E a última que foi enumerada lá foi a Lei 12.305, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi ali do apagar das luzes do ano 2010, mais uma lei bem interessante que faz muitas referências a conceitos imprescindíveis, importantíssimos da sustentabilidade.
Ah, professor, mas você falou basicamente o histórico, remonta lá a 1999, mas só em 2007 saiu a primeira versão, em 2010 a gente tem ali uma noção, pelo número das leis já foi revisado, hoje tem até um foco um pouco diferente, mas não tem uma cartilha nova, que é essa A3P. Então, basicamente, é um programa do governo federal, uma política pública, no intuito de tentar incorporar princípios da responsabilidade socioambiental nas atividades da administração pública. Incorporar como, professor? Inicialmente, como eu já falei para vocês, trazendo a conhecimento de todos, e isso que está de uma maneira concentrada e bem mais didática do que a lei simples, a lei sacudida, para que os servidores públicos coloquem nos seus protocolos, nos seus procedimentos, esses princípios da sustentabilidade. Ele vai apontar, pessoal, novos padrões de aquisição de produtos. Então, a gente vai falar, por exemplo, dos 6 R's. Então, repensar a necessidade de adquirir, reusar, reciclar. Então, são coisas que estão bem presentes aqui. Sensibilizar e capacitar servidores públicos quanto à sustentabilidade. Então, não é só informar, mas informar de uma maneira que, olha, você agora tem o conhecimento, vamos colocar em prática, é importante. Então, existem algumas justificativas, existem alguns objetivos que estão expressos no intuito de não só mostrar que aquele conhecimento existe, mas que é importante a sua aplicação na prática. Promover a melhoria da qualidade de vida. Esse daqui, pessoal, é como a gente poderia falar aquele objetivo geral, né? É o mais longínquo, é o que vai demorar mais para a gente alcançar, mas que tudo isso que a gente está fazendo de conscientizar, de informar, de capacitar, de criar novos padrões, é no intuito de chegar, no final das contas, a valores que de fato contribuam com a melhor qualidade de vida para as pessoas, com um melhor equilíbrio ambiental, que é essencial àquela qualidade de vida segundo a nossa própria Constituição. Para encerrar esse nosso primeiro bloco de aulas, que já passou ali dos 15 minutos, ele tem fundamento, entre outros princípios, no princípio da eficiência. Então, eu tenho que trazer o conhecimento de maneira eficiente para os meus servidores públicos, para que eles ajam de maneira eficiente, com a menor quantidade de gastos, para alcançar a maior quantidade de resultados positivos, meus amigos. Então, eu tenho que trazer mais instrumentos, mais ferramentas, capacitar, possibilitar que esse servidor, ele de fato aplique no seu dia a dia a sua atividade, mas eu tenho também que exigir essa eficiência do meu servidor público. Então, é meio que aquela ideia do ciclo virtuoso. Olha, eu te ajudo a formar novos padrões de atuação, novos padrões de valores e você me ajuda sendo mais eficiente, trazendo mais resultados com menos gastos. Ok? Pessoal, 18 minutos e meio, muito obrigado pela sua companhia. Não sai daí porque a gente continua no próximo bloco ainda na A3P.